irmãos, minhas irmãs, todos vocês que estão aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, participe conosco e sejam todos muito bem-vindos. Vamos pedir a Deus, não é, que encha o nosso dia de coragem, de esperança, para que a gente possa se renovar sempre. O nosso tema abrange todos nós. É um tema muito amplo, muito importante, porque nesse estudo, gente, nós vamos falar daquele delicado momento em que nós vamos nos despedir de alguém que amamos, não é? Que vai retornar à pátria espiritual, e nós sabemos que a vida vai seguir, não é? Mas ela pode seguir de uma forma mais serena, mais tranquila e sem desespero, não é? Então a doutrina espírita, ela nos dá razões, nos dá informações, nos envolve de conforto para que a gente atravesse esse momento com uma aceitação mais consciente e com o coração mais tranquilo, para que realmente a gente possa dar seguimento à nossa jornada, principalmente, gente, apesar da dor desse instante, com o sentimento sempre de gratidão ao alto, porque tivemos ensejo de conviver com essas pessoas tão queridas e que por um processo natural vão retornar ao mundo espiritual. Então nós temos a certeza de que a vida vai seguir, gente, não só a nossa, como desses entes queridos também. Então quando a gente se depara com esse momento, não é, que ele é realmente inevitável, mais cedo ou mais tarde, nós estamos sendo chamados a esse testemunho, porque nós sabemos que a vida física é finita para todos. Vejam que isso é uma lei natural de Deus, de que nos corpos biológicos nós vamos ter um momento de chegada e vamos ter um momento de partida. Gente, isso é lei natural. Então não depende da nossa vontade. Óbvio que o nosso desejo é sempre estar com aquelas pessoas que a gente ama. Mas nós sabemos também que as leis naturais regem todo o plano do universo. E essa lei, não é, da finitude acontece. Nós estamos aqui numa brevíssima passagem, porque nós somos espíritos que vamos seguir sempre. E nessa transição que vivemos aqui no mundo físico, é natural que mais adiante, alguém que amamos, ou nós próprios, não é? Que as pessoas também nos amam, que a gente deixe a vida física e retorne à pátria espiritual. Então nós sabemos, gente, que essa separação é o que nos diz a doutrina espírita, que os laços permanecem apesar de, não é, que essa separação é apenas temporária. E quando nós nos deparamos, não é, com esse momento, vai depender da condição de cada um, como vai reagir, como vai vivenciar a sua existência depois disso. É aquele período do luto, não é? Então não há uma regra absoluta de como vamos viver o luto. Depende de cada pessoa. Depende da forma como cada pessoa enxerga esse momento. A psiquiatra Elizabeth Kübler-Ross, ela diz assim, que o luto tem algumas fases, não é? Vamos ver aqui, negação, raiva, depois vem a fase da barganha, depois a depressão e finalmente a aceitação. Gente, isso é uma forma didática que ela estudou depois de pesquisar com muitas pessoas que passaram por esse momento, mas nem todas as fases são vivenciadas. Volto a dizer, depende de cada pessoa, da forma como enxerga a vida física. E a doutrina espírita, então, nos traz muito conforto, nos consola verdadeiramente quando nos aponta, gente, a vida futura. Quando a doutrina espírita fala da imortalidade da alma. Quando deixamos o corpo físico, então vamos voltar ao mundo espiritual
exatamente como somos. No mundo espiritual, guardamos a nossa individualidade pelo nosso perispírito. E vamos ter, sim, essa vida futura não mais como uma abstração. A doutrina nos diz, é fato, é realidade de que nossos queridos continuam no mundo espiritual, conforme viveram na Terra. Gente, é uma breve transição, porque a doutrina espírita vem ressignificando a questão da morte física, dizendo não é ponto final, é apenas transição. Então essa compreensão já modifica muita coisa. Nós já passamos a ter aquele entendimento, não é, consciente de que nossos entes queridos não se perderam no nada para sempre. E vai haver contato? Obviamente que sim, nós vamos falar mais adiante sobre isso. Então, quando nós perdemos, não é, os nossos entes queridos, como é que a doutrina espírita classifica a questão da morte? A doutrina nos diz isso, é apenas a destruição do corpo físico, que é, volto a dizer, um fenômeno, gente, comum do reino biológico. Não é? Ah, Robson, mas tem várias formas de desencarne, várias situações, gente. Da mesma forma que a vida física, não é? Ela há um planejamento para o nosso retorno também. Nós já estudamos aqui do nosso plano encarnatório, de que há um grande planejamento para a nossa jornada e principalmente um planejamento para o nosso retorno, visto que aqui é apenas aquela breve passagem, não é? Então veja, ter o entendimento do que nos diz a doutrina espírita, não vamos misturar coisas, gente. Nós temos sentimentos, há muitas emoções envolvidas. A questão é que quando nós compreendemos o que nos diz a doutrina espírita, nos falando que há vida aqui e há vida também do outro lado, tá certo? Que sempre estaremos continuando a nossa existência espiritual, as coisas começam a se modificar aqui no coração também. Então é muito importante a gente compreender a emoção, a saudade, no momento da despedida, tudo isso é muito legítimo, gente. O que nós pretendemos com o estudo, com aquilo que nos traz a doutrina espírita, é para que não haja desespero, não é? Nem aquele sentimento de perda definitiva, porque as coisas não se passam assim e a doutrina nos explica isso. E aí as pessoas dizem assim, mas Robson, por que mesmo a gente sendo espírita ou de outras religiões, que a gente compreende que Deus criou a alma e o corpo e que nós não somos apenas matéria, por que esse momento, para nós, ainda é tão doloroso? A resposta é simples, gente. Porque há sentimento, porque nós verdadeiramente amamos essas pessoas, nos acostumamos a passar muitos anos ao lado dessas pessoas, tendo nossos pais como referência, nossos irmãos como melhores amigos muitas vezes, aquelas pessoas, aqueles verdadeiros irmãos que a gente encontra fora do nosso lar, obviamente, são laços profundos que nós criamos aqui no mundo material. E tudo isso nos aproxima. Como eu falei, nós nos acostumamos, não é, de ter essas pessoas sempre ao nosso lado, imaginando de que isso jamais terá fim. Mas tem, gente. Porque, volto a dizer, a doutrina espírita nos aponta para a realidade do mundo espiritual, de onde nós procedemos e para onde vamos voltar, não é? Ao mesmo tempo, a doutrina espírita diz, verdadeiramente quem se ama não vai se perder nem no tempo, nem no espaço. Nossos benfeitores espirituais nos explicam tudo isso. Então é natural que o momento da despedida nos cause muita dor, mas nós vamos seguir adiante, gente. E qual deve ser a nossa postura diante desses irmãos que já partiram? Vamos orar para que eles também sigam felizes, que possam despertar bem na pátria espiritual, que possam seguir com o seu aprendizado. E aqui nós vamos seguir também a nossa existência,
Quantas pessoas chegam na casa espírita muito aflitos, ansiando um contato com aqueles que partiram? Também é natural, mas é importante dizer, isso é da minha responsabilidade, porque eu estou no movimento espírita desde que nasci, frequento a nossa casa espírita, e nós podemos e devemos, não é, ser muito transparente com essas pessoas que chegam em aflição, no atendimento fraterno, vivendo essas fases do seu luto, e dizer que o telefone vai tocar de lá para cá, quando for possível, não é? Então, gente, as pessoas vão em busca, e já temos aí diversos médiuns em algumas instituições, trazendo cartas profundamente consoladoras, que atestam que a vida continua verdadeiramente, não é? Muitas vezes está aquele auditório repleto, o médium então chama alguém da família e narra a carta que recebeu daquele ente querido que do mundo espiritual, com a permissão dos benfeitores, traz uma mensagem para aqueles que ficaram. E são cartas muito contundentes, muito detalhadas, que não tem como a gente negar que aquilo tem veracidade, não é? A pessoa fala nos seus parentes, diz: eu estou com vovô, com vovó fulano aqui no mundo espiritual, diz como está vivendo nas colônias espirituais. Então tudo isso atesta, não é, gente, a vida continuando na pátria espiritual. Quantos livros Chico Xavier trouxe? Mais de 400, nos dando notícia também do mundo espiritual. Então é preciso que a gente vá conscientemente compreendendo de que a vida segue, não é? Volto a dizer que deixar o corpo físico não é um ponto final para ninguém. É apenas uma passagem para uma dimensão mais sutil. Mas os espíritos não vão se perder, não é? Então, resignação está no nosso tema. Eu falei de despedida, de luto. E a resignação, gente, é aceitar as leis de Deus, é ter compreensão da bondade divina, porque, olha, Deus jamais permitiria, gente, que nós criássemos laços tão profundos aqui na matéria para se perder para todo sempre. Óbvio que não. Nós já compreendemos as idas e vindas reencarnatórias e acontece. Quantas vezes a gente reencarna com o mesmo grupo familiar que já transitou conosco aqui na pátria física? A afinidade, gente, nos aproxima, não é? Como os compromissos também. É assim que se formam nossas famílias temporárias aqui no mundo físico. E as famílias espirituais seguem pela afinidade do espírito, pelos desejos, pelos gostos. É assim que no mundo espiritual nós nos reaproximamos. Então a doutrina nos diz essa bela teoria, não, essa bela verdade, gente, de quando nós retornarmos ao mundo espiritual, seremos sim recebidos por aqueles que nos antecederam e que continuam verdadeiramente nos amando. Olha o comentário de Allan Kardec, quando ele fala para a gente. A possibilidade de entrar em comunicação com os espíritos é uma consolação bem doce, uma vez que nos proporciona o meio de conversarmos com nossos parentes e amigos que deixaram a terra antes de nós. Pela evocação, os aproximamos de nós e eles ficam do nosso lado, nos ouvem e respondem. Não há, por assim dizer, nenhuma separação entre eles e nós. Gente, o mundo físico é aqui, é em torno de nós, não é? Então, nossos queridos, com a devida permissão dos benfeitores, muitas vezes se comunicam por sonho, através de um médium, não é? Então, através dessas psicografias que os médiuns trazem, eles se comunicam de alguma maneira, nos confortando e dizendo que a vida vai seguindo. Quando nós vamos conscientemente compreendendo tudo isso, é natural que a gente vá se resignando, compreendendo de que tudo é temporário, inclusive essa separação. Dói, óbvio que dói. A gente vai sentindo saudade, mas a realidade, gente, é que a dor daquele momento da despedida
ela vai se diluindo e ficam apenas as lembranças, aquela doce saudade dos bons momentos que nós vivemos com essas pessoas. Por isso que eu falei lá atrás de gratidão. É muito importante a gente dizer, meu Deus, muito obrigado que me permitiste viver com essas pessoas até esse momento. Quanto eu aprendi, quanto nós sorrimos juntos, quanto nós nos abraçamos. E aí a vida vai seguir para nós e para eles também. Então há uma mensagem do Espírito Emmanuel que nos traz advertências importantes para o nosso estudo. Ele diz assim: todavia, quando semelhante provação te bater à porta, não é? Reprime o desespero e dilui a corrente da mágoa na fonte viva da oração. Olha aí, gente, o caminho. Momento da despedida que é delicado, oremos, porque os chamados mortos são apenas ausentes e as gotas do teu pranto lhes fustigam no mundo espiritual. Eles também de lá pensam, lutam, sentem e choram muitas vezes. Atravessam a faixa do sepulcro como quem se desvencilha da noite, mas na madrugada do novo dia inquietam-se pelos que ficaram. Ouvem-lhe os gritos e as súplicas na onda mental que rompe a barreira da grande sombra e tremem cada vez que os laços afetivos da retaguarda se rendem à inconformação. É doloroso sim, gente, para o espírito que partiu, o desespero de quem fica, a não aceitação, a falta de resignação com as leis naturais de Deus. E é importante, não é? Eles se rejubilam, veja agora, com as tuas vitórias no mundo interior e consolam-te nas horas amargas para que não te percam no frio do desencanto. Tranquiliza desse modo os companheiros que demandam além, suportando, gente, corajosamente essa despedida que é apenas temporária. Honra-lhes a memória, abraçando com nobreza os deveres que te legaram. Vai aqui uma advertência também, gente. Uma moça chegou para mim e disse assim: Robson, as pessoas me cobram porque eu perdi um ente querido e não vivo chorando. Eu vivo aceitando com tranquilidade isso, com a certeza do meu reencontro. Então, muitas vezes as pessoas nos cobram o quê? Aquele pranto inconsolável, os gritos do desespero, entendendo infantilmente que isso são formas de homenagear quem partiu. Gente, o que é que diz Emmanuel? A forma de mais homenagear quem foi é seguir bem na existência, é voltar a sorrir, é voltar a amar profundamente outras pessoas, é ter o entendimento de que Deus é bom e justo. Não é preciso a gente viver todos os dias chorando por quem partiu. Isso não é homenagear. A homenagem parte do coração, com a resignação e sendo feliz novamente. Não é? É não ficando preso naquele momento que marca apenas uma breve separação. Olha o que diz Emmanuel: recorda que em futuro mais próximo que imaginas, respirarás entre eles também. Então, gente, que esse estudo nos traga conforto, entendimento, que em breve os corações que se amam se reencontrarão. Que Deus nos abençoe, que nos ilumine. Espero que tenham gostado desse estudo. E mais adiante, gente, se Deus permitir, estaremos aqui juntos novamente. Eu peço a vocês, né, se inscrevam no canal, incentivem as pessoas, né, que se inscrevam, comentem durante a semana. E fica aqui a mensagem dos benfeitores espirituais a nos confortar também quando formos chamados a esse testemunho. Paz e luz a todos.